Desde a era mitológica, a cada 200 anos, a deusa Atena e o rei da terra, Hades, se enfrentam em uma batalha, e o momento para essa batalha está prestes a chegar novamente. Quando o mundo é mergulhado no caos, os guerreiros da esperança da deusa Atena aparecerão. Eles representam as constelações e sempre arriscam suas vidas para lutar. Na Europa do século XVIII, encontramos um menino chamado Alone. Enquanto caminhava pela estrada, ele vê dois jovens maltratando um cachorro e vai protegê-lo. Esses dois homens querem levar o cachorro de volta para comer porque ele havia comido a comida que eles trabalharam para comprar. Alone tira seu precioso frasco de tinta para trocar, e eles concordam, sabendo que vender o frasco de tinta renderia uma boa soma de dinheiro. Mas antes que pudessem levá-lo, um jovem chamado Tenma, amigo de Alone, sai correndo e chuta os dois homens na boca para recuperar o frasco de tinta para seu amigo. Alone quer que Tenma pare porque os dois homens têm suas próprias razões, e Alone não gosta de conflito, ele apenas quer paz. Os dois homens percebem que ambos são órfãos do orfanato, e ficam surpresos que duas pessoas com personalidades tão opostas possam ser amigas. Alone então vai continuar pintando seu quadro da deusa. Enquanto pinta, o professor de Alone traz um pastor da Catedral da Floresta. Essa pessoa veio porque foi atraída pela pintura de Alone. Alone sabe que a Catedral da Floresta contém uma pintura de São Miguel que nunca foi revelada ao público. Qualquer pecador que vê a pintura se arrependerá. Alone quer muito ver essa pintura, então ele tenta se tornar uma pessoa de reputação na igreja. O homem se pergunta por que Alone ainda não pintou os olhos no quadro, e ele responde que ainda não encontrou o tom certo de vermelho. O homem o direciona para a Montanha do Norte, dizendo que há flores tingidas pelo sangue de anjos com asas quebradas, e que essa cor é a verdadeira cor. Alone então sobe a montanha com o cão. O cão de repente late algumas vezes e corre à frente, obrigando Alone a segui-lo. Ambos chegam ao lugar mencionado pelo padre. Este lugar tem muitas flores e está cheio de cores verdadeiras. Mas esse vermelho ainda não é a cor que Alone está procurando. Mas, já que está aqui, Alone decide pintar a paisagem. Animais se reúnem ao redor dele, mas de repente todos se levantam e fogem, percebendo algo assustador. Uma menina aparece e se apresenta como Pandora. Ela tem procurado Alone por um longo tempo para trazer de volta o seu rei. Para isso, ela precisa do corpo de Alone, a pessoa com o coração mais puro. Ela então coloca os lábios nos de Alone e um anel aparece. Ela se ajoelha e chama Alone, o rei do submundo, Hades. Fantasmas do submundo invadiram o mundo humano e é uma pena para eles quando encontram um guerreiro de Atena. Ele lança golpes de dragão e os derruba com um só golpe. Ele é o guerreiro de Libra, Doco. Ele sabe que a reunião deles significa que Hades foi ressuscitado. Doco quer saber a localização de Hades, mas eles são leais e não trairão seu rei. Mais tarde, Alone acorda em casa. Tenma tinha sentido inquietação e subiu a montanha para encontrar Alone inconsciente e o trouxe de volta. Alone deixa cair o colar que Pandora lhe deu e de repente se atira para impedi-lo de tocar. De repente, Tenma ouve notícias de que a água do rio está prestes a inundar a cidade, e as pessoas no portão da cidade o fecharam, abandonando-os para serem levados pela água. Alone quer usar palavras para persuadir, mas Tenma quer fazer algo em vez de depender dos outros. Tenma quer que Alone se lembre da promessa entre eles e seu amigo de anos atrás. Tenma decide que protegerá sua família e amigos a todo custo. Ele corre para o rio e vê que uma rocha desviou o fluxo do rio, então ele quer quebrá-la. Mas o que se quebra é a mão de Tenma. Doco, andando na floresta, sente uma energia fraca e corre para encontrar Tenma. Em sua impotência, Tenma pensa em Alone e nas crianças, e o poder dentro dele irrompe e se intensifica, ajudando-o a quebrar a enorme rocha e devolver o rio ao normal. Doco desce rapidamente para levar Tenma e reconhece sua incrível força. Ele então convida Tenma a se tornar um guerreiro de Atena. Ao voltar, Tenma sentou-se para Alone pintar um quadro antes de partir com Doco. Alone quer encontrar uma cor como a dos olhos de Tenma, mas ainda não tem habilidade suficiente, então Alone acha que Tenma deve ir e, quando voltar, Alone terá melhorado suas habilidades e terminado a pintura. Tenma então vai se encontrar com Doco. Ele vê Alone e se assusta um pouco antes de partir com Tenma.
No Santuário de Atena, há 12 casas do Zodíaco governadas por 12 guerreiros que representam esses signos do Zodíaco, e um salão onde Atena frequentemente desce para supervisionar. Neste momento, Tema acabou de terminar o treinamento quando, de repente, um grupo vem procurá-lo. O jovem à frente pergunta a Tema se ele quer treinar um pouco, e Tema aceita imediatamente. Aqueles atrás pensam que ele não deveria mexer com Tema, mas este jovem acredita que o grande Doku nunca temeu ninguém. Tema ouviu falar de Doku e acha que ele é uma pessoa arrogante e violenta. Os dois jovens então se avançam um contra o outro, trocando golpes constantemente, mas Doku consegue desviar e acertar um soco em Tema. Tema está frustrado com sua derrota e é zombado por Doku, que lhe diz que deveria voltar para sua aldeia. Com raiva, ele soca uma pedra, mas só machuca sua mão sem quebrar a pedra. Doku voltou e vê que Tema está aqui há meses, sem realizar muito. Tema não entende por que conseguia quebrar pedras antes, mas não consegue agora. Então Doku explica que ele ainda não entende o princípio do poder. Ele então explica alguns conhecimentos de física sobre átomos para ajudar Tenma a entender e diz que vai ficar aqui por um tempo para monitorar o treinamento de Tenma. Tenma acidentalmente sente uma figura familiar e corre para alcançá-la. Ele reconhece a garota e a pulseira. É Sasha, amiga de infância dele e de Alone. Ela não reconhece Tenma até que ele se apresenta e mostra a coroa de flores. Ele não sabe por que ela está aqui se foi claramente adotada. De repente, um monstro aparece e mira Sasha, então Tenma tem que levar o golpe por ela. Ele é então amarrado a um pilar enquanto o monstro continua a mirar Sasha. Tenma se esforça para se libertar, ele avança com um soco que amassa o chão, mas o monstro desvia a tempo e o amarra novamente, chocando-o até ele desmaiar. O monstro então continua a bater em Tenma na frente de Sasha, mas Sasha de repente libera seu poder e exige que o monstro solte Tenma. O monstro percebe quem ela é, facilitando seu trabalho. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, ele é derrotado pelo santo de Ares, Xion. Segundo ele, Sasha é agora a deusa Atena. 2 anos se passam. Tenma está agora lutando contra um oponente maior. Quando todos acham que ele foi derrotado, ele se levanta e lança o adversário contra uma rocha. Uma pedra cai e Tenma corre para socar e quebrá-la. Daito vê que ele parece ter conseguido e Tenma agora é oficialmente reconhecido e recebe o título de cavaleiro e sua própria armadura. O sumo sacerdote informa que a situação agora é muito urgente, pois fantasmas começaram a se espalhar por toda a parte, e Tenma, que recebeu o título de santo, tem o dever de eliminar esses fantasmas para proteger o mundo e a deusa Atena. Tenma agora terminou seus afazeres e espera que Alone tenha terminado as pinturas também, mas Alone agora só vê suas pinturas cheias de cores sombrias. Tudo o que ele pinta parece morrer. Pandora aparece e sugere que a maneira de ele salvar os outros não é através da pintura, mas através da morte. Ela então leva Alone até a catedral na floresta onde está localizada a pintura do arrependimento que Alone queria ver, para que ela possa ajudá-lo a realizá-la. Ele percebe que a catedral está aberta e o pastor de antes está esperando por ele aqui. Enquanto isso, Tenma veio secretamente encontrar Sasha e a relembra dos velhos tempos. Ambos sabem que os fantasmas estão se aproximando de sua cidade natal, então devem agir em breve e esperam que sua cidade natal e Alone fiquem bem. Durante esse tempo, Alone percebeu que o pastor não é humano. Ele corre para ver a pintura, mas é uma pintura do rei do submundo, Hades, que se parece muito com Alone. O pastor o mostra o interior onde ele vê que as crianças em casa estão todas mortas porque ele as pintou há alguns dias. O pastor e Pandora começam a lavar o cérebro de Alone, sugerindo que a morte é a coisa mais justa e que as crianças irão para um lugar melhor. Alone começa a pensar que a morte é salvação, e nesse momento a lua desaparece, sinalizando que o rei do submundo Hades despertou. Durante esse tempo, um grupo de guerreiros santos foi enviado para lidar com alguns dos subordinados de Hades. Eles intencionalmente deixaram-o escapar para segui-lo até o covil, mas quando entraram no covil, foram eles que caíram em uma armadilha. Pouco depois, apenas 3 pessoas do grupo retornaram para relatar. Eles informaram que os fantasmas estavam se reunindo em uma catedral na floresta. Então, revelaram suas verdadeiras faces e tornaram suas armaduras negras. Eles haviam, na verdade, morrido e foram ressuscitados por Hades para retornar e tomar a cabeça de Atena.
Doko e Xion correram para interceptar e decidiram lidar com eles imediatamente. Sasha ouviu suas verdadeiras vozes interiores e tentou parar os dois, mas era tarde demais. Ela se aproximou dos três e disse que tinha ouvido seus corações, que eles realmente queriam voltar para lutar por ela, mas era tarde demais. Doko e Xion sentiram-se envergonhados por terem que atacar seus camaradas e decidiram levar pessoas para lidar com aquela catedral na floresta. Doko então anunciou o plano para Tenma e Daito. Doko queria que Daito não se esforçasse demais, mas ele disse que não deixaria Tenma vencê-lo. Tenma sabia que eles estavam prestes a retornar à sua cidade natal e tentaria proteger Alone no lugar de Sasha. Pouco depois, eles chegaram à sua cidade natal. Tenma se preocupou com Alone e, ao ver um pilar de luz brilhando na cidade, se separou do grupo para ir sozinho. Doko apenas esperava que Tenma não fosse muito precipitado. Mas agora a cena diante dele estava cheia de pessoas mortas e a cidade envolta em chamas. Ele correu para casa e encontrou apenas as pinturas de Alone cobertas de sangue. Uma figura veio usá-lo como sacrifício para Hades, mas Tenma estava completamente enfurecido. Ele bloqueou o ataque e devolveu um soco com toda a força que fez o agressor voar. Alone, percebendo que Tenma havia voltado, decidiu encontrá-lo como prometido para mostrar-lhe a pintura que havia feito. Tenma estava em completo desespero quando Doko o encontrou. De repente, Daito foi arremessado de volta para eles. Hades, ou melhor, Alone, também apareceu. Tenma não podia acreditar em seus olhos, vendo seu amigo bondoso se tornar um ser tão brutal e genocida. Ele se lembrou de quando os três estavam juntos e quando Sasha lhes deu a coroa de flores como despedida antes de partir. Tenma precisava de uma explicação de Alone, mas Alone apenas via que Tenma continuava o mesmo. Tenma havia retornado como um santo, enquanto Alone se tornara um pintor e salvou muitas pessoas. Mas a pintura de Alone do passado ainda não podia ser concluída porque ele acabara de encontrar a cor vermelha de que precisava para terminar essa pintura. E essa era a cor do sangue. Ele então desenhou 2 linhas diagonais na pintura, e Tenma de repente sofreu fortes ferimentos. Tenma desabou e arrancou a pulseira do pulso de Alone. Doko percebeu que o cabelo de Alone tinha ficado preto. Alone se despediu de seus 2 amigos e também de seu antigo eu, pois agora ele se tornaria oficialmente Hades. Doko, sem pensar muito, correu para atacar, mas um dos subordinados de Hades, Kagahu, chegou e bloqueou o ataque. Seu poder estava no mesmo nível que o de Doko. Quando Doko estava prestes a dar tudo de si, Shin chegou para detê-lo e puxá-lo de volta, pois tinham assuntos mais importantes para resolver. Ele então teve que assistir impotente enquanto Dado e Tenma caíam, à medida que o chão desmoronava. Hades também ordenou que Kagahu não perseguisse. Hades então afirmou que tinha lidado com todos os seus apegos e agora era hora de começar a Guerra Santa. Ao retornar, Hades reuniu todos os fantasmas sob seu comando. Ele revelou que cada guerreiro de Atena representava uma constelação. Portanto, quando um guerreiro cai, uma constelação desaparecerá e ficará negra, começando com a de Tenma. Hades queria que seu exército escurecesse todo o céu com a morte de Atena. Pandora chamou o mais forte do exército de espectros, Minos, para a Terra Sagrada para demonstrar seu poder. Kagahu então foi ver Hades e pediu para ver sua mão. Ao ver a ferida que Doko havia infligido na mão de Hades, Kagahu ficou furioso e jurou acertar as contas com Doko. Ele então saiu e viu que Minos já tinha ido para a Terra Sagrada, então ele também partiu. Dado agora havia acordado sob os escombros e encontrou Tenma ao seu lado. Uma garota misteriosa que passava ficou surpresa ao encontrar sobreviventes. Sasha, nesse momento, sonhou com Alone completamente corrompido, segurando a cabeça de Tenma em suas mãos. Ela ficou tão chocada que acordou. Shin e Doko retornaram aqui para relatar. Ao ouvir que toda a cidade havia sido destruída, Atena ficou chocada que Alone estava possuído por Hades e Tenma havia morrido. Mas ela não podia deixar suas emoções transparecerem. Ela queria que ambos descansassem cedo para se prepararem para trazer tropas para se defender contra os ataques de Hades. Doko sabia que Sasha estava tentando aparentar ser forte. Enquanto isso, Dado estava tentando tirar Tenma dos escombros. Quando aquela garota apareceu, Dado correu para atacar, mas foi agarrado pela cabeça e lançado ao chão. Ela revelou que veio levar Tenma e salvá-lo antes que fosse tarde demais, pois ele ainda não estava completamente morto. Ela se apresentou como Rika, uma guerreira. Em seguida, levou os dois para o subsolo para a morada de sua tribo.
Dado seguiu, mas não confiava nada naquela garota, pois ela era tão forte quanto um santo como eles, e sabia que Tenma não estava completamente morto. Ao entrar, Dado viu as armaduras de guerreiros santos como eles, então suspeitou que essa organização era suspeita e tentou sair, mas foi atacado por trás. Ele perguntou-lhe zangado, mas o ancião revelou que eram aliados que também serviam a Athena. O ancião então separou a armadura de Dado e pediu a Rica para derramar sangue nela. Ele explicou que restaurar uma armadura sagrada exige muito sangue, e ele não podia tirar sangue de guerreiros prestes a entrar em batalha, então tinha que tirá-lo de Rica, a quem ele tinha treinado. Em seguida, deu algumas batidas e a armadura retornou para Dado, que se sentiu mais forte do que antes. Dado agora acreditava que o ancião poderia salvar Tenma e foi ver. O ancião revelou que a alma de Tenma ainda estava perdida no submundo, e graças à coroa contendo a oração de Athena, ele ainda não tinha ido muito longe. Mas uma vez que a coroa caía completamente, ele se perderia para sempre. Dado perguntou o que poderia fazer para salvar Tenma e fazer Athena feliz. O ancião de repente sacou sua espada e disse que, se Dado quisesse salvar Tenma, ele tinha que ficar morto para entrar no submundo. Ele então deu a espada a Dado, dizendo que ela o protegeria pelo tempo que Tenma ainda tivesse. Depois, separou a alma de Dado de seu corpo e o enviou para o submundo. De repente, Rica também foi enviada para ajudar Dado. Ela os instigou a agir rapidamente antes que Tenma se tornasse parte daquele fluxo de pessoas. Enquanto corriam à procura, perceberam que pareciam ser pessoas mortas por Hades anteriormente. Tenma acordou e se encontrou amarrado. Um demônio das sombras se aproximou e disse que ele estava na fronteira entre o mundo humano e o submundo. O demônio disse que Hades tinha sido bastante misericordioso em deixá-lo permanecer até agora. Tenma resistiu, mas foi atingido de volta, o que alertou o lado de Dado. O demônio revelou que o mais forte, Minos, tinha sido enviado ao santuário, e Tenma logo se reuniria com seus amigos aqui embaixo. Assim que saiu, os outros dois chegaram, mas um guarda-demônio os descobriu. O guarda foi rapidamente derrotado por Dado e Rica, mas o demônio sombra de antes também os descobriu e voltou. Ele espreitou por trás da Rica e a atacou de surpresa, mas Dado rapidamente veio para protegê-la. Tenma avisou Dado sobre a técnica do grito ensurdecedor do demônio, mas Rica avançou de qualquer forma e foi arremessada pela habilidade de grito do demônio. Dado foi pego pelo demônio, então ele chutou o chapéu do demônio. Enfurecido, o demônio usou seu grito para afastar Dado. Mas agora Tenma tinha escapado. Ele correu diretamente para o demônio das sombras, concentrando seu poder e dando um soco nele, quebrando a armadura do demônio. Dado estava um pouco irritado porque veio salvar Tenma, mas acabou ferido. Ele disse a Tenma porque ainda estava meio vivo até agora. Tenma então queria voltar à vida o mais rápido possível para proteger o santuário. Mas Rica disse que eles ainda tinham trabalho a fazer aqui embaixo, e isso poderia determinar o resultado da batalha no santuário. Pandora agora vem relatar que um dos seus demônios sombra foi derrotado, e antes disso, esse demônio havia relatado ter encontrado a alma de Tenma lá embaixo. Hades está muito surpreso, mas Pandora ainda acha que pode ser um engano porque o próprio Hades tinha tirado a vida de Tenma, então ele não poderia estar vivo. Tenma e Dato estão agora constantemente discutindo. Dato afirma que desceu para salvar Tenma apenas para fazer Athena feliz. Rica quer que os dois parem de brigar e vão rapidamente para a parte mais profunda do submundo antes de planejar mais. Hades sabe que Athena deve ter feito algo para Tenma ainda estar vivo, mas Pandora garante a ele que não se preocupe porque Minos certamente varrerá todo o santuário, já que as constelações lá em cima estão gradualmente ficando mais escuras a cada dia. Minos agora está constantemente lançando cordas para amarrar os guerreiros santos. Ele os trata como marionetes e os puxa até que seus corpos estejam torcidos e quebrados. Eles então avançam e descobrem um campo de rosas. 2 tolos entram e morrem por hemorragia. Um demônio revela que estas são rosas demoníacas, e até mesmo inalar é suficiente para morrer. O criador deste campo é o Cavaleiro de Ouro Alba. Ele admite que estas são rosas demoníacas e os desafia a entrar se desejarem morrer ou a voltar obedientemente. Alguns demônios, confiando no fato de que Alba permanece ali sem ser afetado pelo veneno, avançam, mas são recebidos por rosas lançadas por Alba e caem direto no campo de rosas. O demônio de armadura azul lembra Minos para ter cuidado, pois Alba é como essas flores, linda, mas muito perigosa.
Shino percebe que Alba está se defendendo bem lá fora, então eles também devem tentar fortalecer as defesas dentro. Eles não têm certeza se Alba pode lidar com tudo lá fora sozinho. Shen revela um antigo boato de que o templo de Alba tem um jardim de rosas demoníacas e Alba e seus soldados tiveram que se adaptar ao veneno das rosas. Alba aperfeiçoou isso a tal ponto que seu sangue se tornou o veneno das rosas demoníacas. Por causa disso, apesar de sua aparência bonita, ninguém pode se aproximar dele. Lá fora, Alba desafia Minos a descer e lutar. O demônio de armadura azul se oferece para enfrentá-lo, alegando imunidade ao veneno da rosa demoníaca. No entanto, sua força não é suficiente para ferir Alba, que possui um tipo de rosa que pode corroer qualquer coisa que toque. O demônio consegue escapar e começa a revelar sua carta na manga. Ele libera um fluxo de ar venenoso que faz todas as rosas murcharem. Preocupado que este gás possa entrar no santuário, Alba decide absorvê-lo completamente. Os moradores do santuário se preocupam que Alba esteja em desvantagem, mas uma garotinha ainda acredita que ele não será derrotado porque é muito forte. No entanto, os aldeões também se preocupam com a própria segurança vivendo no santuário durante uma guerra santa. Enquanto isso, Alba absorveu todo o veneno roxo e está imobilizado. O demônio de armadura azul aproveita para atacar algumas vezes, mas recua ao sentir perigo. Alba se recupera e converte o veneno de volta para vermelho. Ele então cria muitos espinhos venenosos e apunhala o demônio de armadura azul, derrotando-o. Embora o demônio esteja protegido por veneno por fora, seu interior é vulnerável. Minos agora precisa entrar na batalha sozinho. Ele cria um redemoinho que varre todo o ar venenoso e os restos de flores. Ele revela que nunca precisou do demônio de armadura azul para lutar, porque ele sozinho é suficiente. Ele então lança suas cordas e captura Alba, dizendo que ele não pode mais controlar seu próprio corpo. Percebendo aldeões por perto, Minos envia alguém para lidar com eles primeiro, enquanto ele permanece para brincar com Alba um pouco mais. Alba tenta resistir, mas é controlado e contido por Minos. Minos então contempla o que fazer com Alba e decide destruir seu rosto bonito primeiro. Ele fez Alba dar um soco no próprio rosto e então esperou para ver se seriam as mãos ou os pés a seguir. Ao olhar nos olhos determinados, ele sabia onde mirar, mas Alba então quebrou deliberadamente o próprio ombro para fazer o ataque anterior errar seus olhos. Minos pensou que Alba não poderia fazer mais nada agora e que os aldeões estavam certamente mortos. Mas ele disse que Minos estava enganado ao pensar que ele havia preparado apenas uma armadilha. O grupo que foi adiante mais cedo agora tinha caído na armadilha de armas escondidas que ele havia preparado antes. Cada rosa que disparava perfuraria o coração do alvo, e uma vez que ficasse completamente vermelha, essa pessoa seria considerada morta. Minos viu que o que ele disse era verdade, então decidiu devastar o corpo de Alba mais severamente. Mas o veneno apareceu novamente, então ele quis ver se morreria por seu veneno primeiro ou se seria destruído por ele primeiro. Ele então usou toda a sua força de vontade para empurrar o veneno em direção a Minos, mas ele usou suas asas para bloqueá-lo e em seguida o fez se matar antes de virar as costas. Os aldeões estavam agora tentando evacuar, mas Minos tinha vindo aqui e decidido destruir o resto desta aldeia. A garotinha que acreditava em Alba estava tentando encontrar seu pai, mas seu pai tinha sido esmagado por pedras. Seu pai queria que ela corresse para o santuário enquanto ele faleceria bem aqui. A garota então fugiu, acreditando que Alba ainda estava seguro. No passado, quando ela estava voltando para casa na chuva, Alba tinha dado a ela sua capa para se cobrir e disse para não se aproximar. Ela só achava que Alba estava fria, até que seu pai lhe contou sobre a condição de Alba. Ela então fugiu, esperando ver Alba novamente, mas Minos a encontrou. Ao ver que ela tinha uma rosa, ele soube que ela estava conectada a Alba e decidiu mandá-la embora também. Mas Shen veio aqui para lutar contra Minos. Ele acreditava que, como líder dos 12 Cavaleiros de Ouro, tinha que impedir o líder dos Espectros de continuar com a destruição. Mas ele próprio também estava amarrado e controlado por Minos. Justo quando estava prestes a ter seu braço quebrado, uma rosa negra cortou o corda. Alba apareceu mais uma vez, apesar de seu corpo estar bastante machucado. Ele se desculpou por incomodar Xion, mas essa era uma batalha que ele precisava terminar sozinho. Ele pediu a Xion que levasse todos para o mais longe possível, pois agora ele usaria sua carta final. Minos pensou que não importava o quanto Alba tentasse, o resultado ainda seria o mesmo.
Alguém sem poder como ele seria apenas um brinquedo para os outros. Ele ainda respeitava a beleza de Alba, então o deixaria viver. Mas Alba recusou sua piedade porque viveu na solidão por tanto tempo. Mas esse era o modo de vida que ele escolheu e ninguém tinha o direito de julgar. Ele então lançou muitos espinhos de sangue venenosos em direção a Minos. Xion percebeu que Alba estava usando todo o sangue em seu corpo para arrastar Minos para morrer com ele. Alba então desabou, e Minos pensou que era a vez de Xion agora, mas Xion lhe disse para olhar para baixo. A rosa que Alba estava segurando na boca, antes agora estava em seu peito. Na verdade, essa era uma rosa branca que Alba havia tingido de vermelho para enganá-lo. E agora que a rosa tinha se tornado verdadeiramente vermelha, sua vida era considerada terminada. Ele então pretendia levar toda esta área com ele, mas Xion o havia trancado em uma gaiola de vidro, fazendo com que ele só pudesse partir amargamente e ressentido. Alba então pronunciou suas últimas palavras. Ele disse que viveu toda a sua vida com essas rosas e que essa foi a primeira vez que as viu tão bonitas. Xion então trouxe de volta o corpo de Alba. A garotinha correu atrás e perguntou se a Guerra Santa continuava. Será que os Cavaleiros de Ouro morreriam um por um? Mas ele pensou que lutavam por ideais e justiça, não para morrer. É apenas que, se a morte era o que tinham de enfrentar ao realizar seus ideais, também lutariam até seu último suspiro. De repente, pessoas do submundo vieram e pediram a Xion que as levasse até o grande sacerdote. Hades sabia agora que Minos havia morrido junto com um Cavaleiro de Ouro, mas ele ainda podia ressuscitar seus subordinados caídos. O grande mestre contou isso a Xion, mas garantiu que não se preocupasse porque Minos estava agora na barreira criada por Athena. Então a magia de Hades não poderia penetrar para revivê-lo. No entanto, eles precisavam derrotar Hades em breve antes que Athena ficasse sem forças. Mas o povo do submundo informou que em apenas mais um dia, boas notícias chegariam para Athena sobre a ressurreição de Tenma. Enquanto isso, Tenma estava correndo sem saber para onde estava indo. De acordo com Rika, eles precisavam alcançar a grande árvore do submundo porque os seres das sombras não tinham conceito de morte. Aqueles que eles acabaram de derrotar ressuscitariam mais cedo ou mais tarde, e a maneira de combatê-los estava naquela grande árvore. Os três mais tarde encontraram uma saída, mas assim que se levantaram, encontraram o cão de 3 cabeças, Cérbero. Dato queria lidar com ele sozinho porque ainda tinha sua armadura, mas só conseguia se concentrar em uma cabeça e foi atrapalhado pelas outras duas. Sem outra escolha, Dato teve que arrastar o cão em direção a Tenma para que ele desferisse um golpe que o derrotou completamente. Mas eles não tinham ido longe quando Hades apareceu novamente. Tenma ficou surpreso ao ver que o cabelo de Hades havia se tornado preto. Rika, querendo aproveitar a oportunidade para eliminar a ameaça futura, avançou, mas foi bloqueada por Hades e foi lançada para longe porque ele estava ocupado conversando com seu velho amigo. Hades estava muito satisfeito com as excelentes habilidades de sobrevivência de Tenma. Ele queria que Tenma se juntasse ao seu lado e lutasse contra Athena, mas Tenma recusou porque não queria transformar o mundo todo em inferno. Ele disse que lutaria ao lado de Sasha para mostrar a Hades, ou melhor, sozinho, qual mundo era melhor. Hades ficou muito intrigado com as palavras de Tenma. Sabendo que Tenma era muito fiel às suas promessas, decidiu deixá-lo ir e prometeu um reencontro futuro. Ele então disse a Tenma para ir à Terra Santa para que todos os três pudessem se encontrar novamente. Dato então disse algumas tolices e foi socado por Tenma. Os três continuaram e chegaram à Cachoeira de Sangue. Enquanto subiam, Tenma sentiu que algo estava errado e virou-se para perguntar aos outros dois. Mas ambos de repente pareceram congelados no tempo. Então, de repente, um cavaleiro de ouro chamado Atmi apareceu. Ele percebeu que Tenma parecia ter acabado de encontrar o rei do submundo, Hades, mais uma vez. Tenma não entendia por que havia um cavaleiro de ouro no submundo. Enquanto isso, Doku passou pelo palácio do cavaleiro de ouro Baron. Ele tinha acabado de ouvir sobre os seres das sombras e sentiu que, embora Alba tivesse partido e repelido o inimigo, ainda não podiam ser descuidados. A boa notícia era que Tenma ainda estava vivo, e a má notícia era que Baron suspeitava que algo estava errado com o Cavaleiro de Ouro Atmi. O inimigo havia chegado à Terra Sagrada, mas Atmi ainda se recusava a deixar seu palácio. Ao mesmo tempo, a ideologia de Atmi era bastante estranha em comparação com os outros Cavaleiros de Ouro. Dizia-se que Atmi podia viajar através das dimensões e falar com Deus, então ninguém sabia o que Atmi estava pensando ou qual era sua verdadeira identidade. Atmi agora chamou Tenma de pecador do reino celestial e acreditava que Athena poderia perder esta guerra santa.
Tema suspeitou que Atmi fosse um inimigo e atacou, mas foi lançado pela cachoeira. Sem entender o que Atmi queria dizer, disseram a Tema que ele e Hades tinham uma conexão kármica de muitas vidas passadas, e essa conexão sempre se invertia em cada guerra santa. Em vidas anteriores, Tema, ou Santo Pégaso, estava sempre próximo de Atena e a protegia, sendo forte o suficiente para destruir tanto os deuses quanto o rei do submundo, Hades. Mas nesta vida, ele estava muito fraco. Tema disse que não se importava com o que Atmi dizia e correu para lutar. Mas Atmi o lembrou de que esses ataques fracos nunca o machucariam. A mente de Tema de repente viu uma imagem de Atmi como um Buda vivo, e com apenas um aceno de mão, Atmi fez Tema cair na cachoeira de sangue novamente. Ele então perguntou a Tema quem Tema é e por que propósito Tema luta. O que ele precisa é da resposta que você descobriu por si mesmo, não as palavras arrogantes de alguém que se vê como um herói. Ele então mostrou a Tema os 5 reinos que uma vida deve atravessar: o reino do inferno, o reino dos fantasmas famintos, o reino dos animais, o reino dos Asura e, finalmente, o reino humano, onde as pessoas devem suportar incontáveis sofrimentos. Tema já experimentou todo o sofrimento no reino humano antes. Ele então revelou que sua vida anterior uma vez feriu Hades. Então ele estava com medo e escondeu seu verdadeiro corpo na parte mais profunda do submundo, e depois possuiu o corpo do humano mais puro no mundo mortal. Essa é a razão pela qual seu amigo Alone foi corrompido. Tenma, que ao ouvir isso, pensou que era por sua causa que Alone se tornou Hades, mas agora ele não se importa mais. No entanto, ele encontrou seu próprio motivo para lutar, que é por seus 2 amigos, Sasha e Alone. Não importa qual era seja, ele não se importa. Ele avança para atacar, mas é repelido por Atmi. Atmi entendeu o seu motivo para lutar, mas sua força ainda é muito fraca. Então ele parou de meditar e decidiu se levantar e liberar sua técnica mais forte, o segredo do universo. Tema está preso em um espaço onde não pode contra-atacar ou se mover. Ele terá gradualmente seus sentidos tomados por Atmi, e uma vez que todos sejam tomados, sua alma desaparecerá. Ele logo perde todos os 5 sentidos e não tem mais nenhuma sensação ou visão ao seu redor. A única coisa que resta é seu espírito, ou 6º sentido. Ele então vê Atmi matando Sasha porque pensa que ela é muito fraca e não conseguirá defender a terra de Hades. Os sentidos de Tema de repente retornam e ele pode se mover no espaço para atacar Atmi. Ele está determinado a não deixar que o cenário que Atmi acabou de pintar se torne realidade. Ele atinge Atmi com sucesso, mas na verdade o que ele acabou de atingir foi a grande árvore do inferno. Atmi o tinha aprisionado em uma ilusão, mas a sensação que chegou à sua alma era real. Atmi reconhece suas habilidades e decide deixá-lo pegar o fruto desta árvore para levar de volta aos anciãos. Ele também promete duelar com ele na Terra um dia. Doku e Rika agora podem se mover novamente. Tema de repente cai e mostra a eles o fruto que acabou de obter, mas sua guirlanda de flores está quase desaparecendo, então ele precisa ser rapidamente levado de volta à superfície. Atmi agora veio encontrar Athena. Descobrimos que Atmi nasceu com muito poucos sentidos, mas com apenas alguns sentidos, ele podia ver como este mundo está cheio de sofrimento. Quando ele conheceu Tenma, ele viu que tipo de pessoa ele era. Atmi então pediu um favor a Athena. Mais tarde ele encontrou Doku novamente e admitiu que o irmão mais novo de Doku era bastante notável. Ele não entendia como Atmi sabia sobre Tenma, mas Atmi agora só quer ir para a batalha. O grupo de Doku quase trouxe Tenma à superfície, mas assim que chegam à superfície do submundo, todos os 3 são bloqueados por um fantasma usando armadura de besouro. Doku decide ficar e lutar para que Rika possa levar Tenma antes que seja tarde demais. Depois disso, Tenma retornou ao mundo mortal e encontrou o ancião. Ele perguntou onde estavam os outros 2, mas apenas Rika havia recobrado a consciência. Ela informou Tenma sobre Dato lutando lá embaixo. Embora ele realmente odiasse Dato, não queria que ele morresse por sua causa. Naquele momento, Dato estava lutando na batalha abaixo porque o oponente era bastante grande e duro. Ele foi agarrado pelo fantasma das sombras, e ambos se golpearam simultaneamente no rosto. De repente, a espada que Dato estava carregando começou a brilhar e o transportou diretamente de volta ao mundo mortal. No entanto, assim que chegaram, o ancião informou que os fantasmas das sombras os haviam rapidamente seguido até ali. Eles foram encarregados por Pandora de retomar os frutos da grande árvore, mas também encontrariam desculpas para lutar e eliminar o grupo de Tenma a todo custo.
No entanto, por mais longe que fossem, não conseguiam entrar, pois tinham caído na ilusão de Atmi. Ele decidiu enviá-los de volta para o submundo. Tema não sabia por que Atmi estava aqui. Simplificando, ele veio buscar Tema e também encontrar-se com o ancião. Como se sabe, os fantasmas das sombras não podem morrer, mas esta coisa poderia corroer sua imortalidade e selá-los lá embaixo. A razão pela qual Atmi veio aqui foi para transformar esses frutos em armas. Do lado de fora, uma sombra bastante poderosa havia chegado, também vindo para reivindicar esses frutos. Mesmo que caíssem nos espinhos rochosos, ainda assim sobreviviam e subiam novamente. Eles atacaram, mas estavam atualmente presos pela barreira. Tema e Dato acharam que a situação estaria bem, porque tinham um cavaleiro de ouro ali, mas Atmi informou que eles precisariam lidar com isso sozinhos, pois ele tinha outras questões a tratar. Especificamente, Atmi usaria seu próprio sangue para reparar a armadura de Tema, enquanto infundia nela o poder do fruto da grande árvore. Enquanto os do lado de fora ainda tentavam entrar, Tema correu para interceptá-los. Ele se sentia muito mais forte com essa armadura. Enquanto isso, Atmi decidiu dedicar tudo o que tinha à causa. Ele então levou o rosário para o topo da torre e sentou-se em meditação para refinar tudo isso. Rika e Dato saíram para ajudar Tema e informaram-no de que precisavam ganhar tempo até Atmi terminar de refinar. Depois de lutarem por um tempo, o grupo de Tenma estava exausto, mas os outros ainda estavam tão persistentes quanto sanguessugas. No entanto, Atmi começou a mostrar mudanças significativas, fazendo com que os fantasmas das sombras se preocupassem e corressem para impedi-lo. Mas Tenma os perseguiu para bloquear seu caminho. Atmi agora recordava a época em que conheceu Athena pela primeira vez, e ela lhe explicou algumas coisas sobre a vida. Ele pensava que este mundo não tinha nada além de sofrimento, mas ela viu o sofrimento nele e acreditava ser igual. No entanto, ela aceitou o próprio sofrimento para provar que ainda era humana. Depois disso, ele terminou de refinar e começou a trazer aqueles fantasmas das sombras para a verdade do universo, com o movimento fazendo com que eles morressem permanentemente sem a capacidade de ressuscitar. Ele agora podia abrir os olhos e ver a luz da vida, ver o verdadeiro rosto de Tenma. Atmi então faleceu porque ele havia usado todo o seu poder para refinar o rosário. Ele pode ter partido, mas o legado que deixou para trás ajudaria o exército de Athena a lutar de igual para igual com o exército de Hades. Enquanto isso, aqueles que haviam sido mortos pelas flores venenosas de Alba anteriormente agora ressuscitaram. Eles notaram que a barreira de Athena parecia ter enfraquecido e encolhido, e foi por isso que conseguiram ressuscitar agora. No entanto, não tinham ido longe antes de serem enfrentados pelo Cavaleiro de Ouro Baron. Eles pensaram que sem um jardim de veneno como o de Alba, Baron não seria capaz de lidar com eles. Mas ele apenas ficou de braços cruzados, deixando que investissem contra ele. Assim que se aproximaram, ele soltou uma onda de choque e os derrotou lindamente. Doko chegou e viu que parecia não precisar de muita ajuda. Baron pediu a Doko para levar os corpos desses caras de volta para a barreira para evitar que continuassem a ressuscitar. Ele tinha ouvido sobre a história de Atmi, e não sabia o que Atmi tinha feito na base subterrânea. De repente, ele sentiu um ser bastante poderoso se aproximando, e esse ser não era nada bom. E quem veio procurar foi Kagarro. Ele veio acertar as contas com Doko, mas Baron, é claro, teria que ensiná-lo algumas maneiras. Enquanto isso, os discípulos no santuário ainda se esforçavam para treinar para que pudessem contribuir com os Cavaleiros de Ouro lutando lá fora. Kagarro nesse momento ignorou Baron e passou por ele para encontrar Doko. Mas Baron o impediu, então ele começou a acender uma chama para queimar Baron. No entanto, Baron achou que esta chama fraca não poderia fazer nada, e ensinou-lhe como se curvar com um golpe poderoso no chão. Kagarro foi forçado a transformar-se em fogo para escapar e manter distância de Baron. Ele então teve que se apresentar a Baron, e Baron continuou a cruzar os braços, deixando Kagarro irritado por ele se atrever a mostrar tal atitude em uma batalha como esta. Claro, Baron podia ser tão indiferente porque acreditava que poderia derrotar Kagarro sem nem mesmo tentar. Kagarro admitiu que Baron era bastante interessante, então lançou um ataque de luz flamejante, mas Baron ainda não precisou se mover para bloqueá-lo. Ele então contra-atacou Kagarro, fazendo-o voar para longe. Baron percebeu que, embora o fogo de Kagarro fosse forte, ele queimava tudo, inclusive a si mesmo. Ele começou a pensar que a habilidade de Kagarro era sem sentido, mas Kagarro afirmou que não se importava com nada além de servir a Hades. Nesse momento, 3 discípulos estavam se lembrando do tempo que passaram com Baron no passado. Ele havia acolhido crianças órfãs sob o mesmo teto e as criado.
Mas um dia ele foi chamado de volta ao santuário, então teve que deixar as crianças para trás. Os 3 que mais o amavam decidiram segui-lo para serem treinados como santos, mas o treinamento era muito rigoroso. Um estava com medo, porque só queria seguir Baron para estar perto dele. A guerra era realmente muito assustadora, mas assim que um pilar de pedra estava prestes a cair, Baron correu para sustentá-lo e os iluminou sobre o ideal de força. Graças a isso, agora todos estavam cheios de determinação para se tornarem mais fortes para estarem à altura de Baron. De repente, eles notaram que o poder de Baron estava aumentando recentemente. Nesse momento, Baron enfrentou o ataque de Kagarou, para ver quão forte ele era. Baron contra-atacou com uma investida de touro, que Kagarou conseguiu desviar. Kagarou estava confiante de que havia descoberto a técnica de Baron. Os braços cruzados de Baron eram uma maneira de esconder o tempo de seus ataques. Embora a velocidade de Baron fosse muito rápida, Kagarou também confiava na sua própria velocidade, então decidiu testar quem poderia ser mais rápido, ele ou Baron. Doku havia sentido Kagarou por perto e rapidamente correu, descobrindo que muitos Cavaleiros de Prata tinham sido derrotados ao longo do caminho. Eles todos foram derrubados por um oponente extremamente rápido, sem conseguir resistir. Doku suspeitou que estava certo e correu ainda mais rápido. E agora, Baron realmente tinha que pagar por sua arrogância. Ele começou a se queimar com o fogo de Kagarou. Quando Kagarou avançou de forma imprudente contra ele, Baron agarrou sua cabeça e a bateu na parede. Mas Kagarou liberou uma técnica que prendeu Baron com fogo. Incapaz de se mover, Baron não conseguiu bloquear os ataques de Kagarou. E quando Doku chegou, ele apenas viu Baron gravemente queimado. Doku avançou furiosamente contra Kagarou, pensando que ele tinha matado Baron. Kagarou conseguiu desviar e afirmou que veio procurar Doku, mas Baron interferiu. Então ele o prendeu com fogo e o queimou até a morte. No entanto, Baron não estava realmente morto e pediu a Doku para se afastar da luta. Ele acreditava que a batalha de um Cavaleiro de Ouro deveria ser 1 contra 1, e que ele não seria facilmente queimado por este fogo. Justamente então, os 3 discípulos de Baron chegaram. Nenhum deles queria que Baron morresse. Essa imagem momentaneamente lembrou Kagarou de seu irmão. Um discípulo pegou o chapéu de Baron e o devolveu. Eles queriam se tornar mais fortes para que Baron pudesse liderá-los em batalhas futuras. Então, desta vez, ele absolutamente precisava sobreviver. Baron então voltou para a batalha, e Kagarou decidiu que não pararia até que Baron não pudesse mais ficar de pé. Ele então começou a lançar seu ataque e criou um grande pilar de fogo. Dentro dela, ele adicionou 3 orbes de luz explosivos para sobrecarregar Baron. Baron suportou esse calor e então lançou um ataque que estilhaçou o chão. Todo o chão de repente se quebrou, fazendo Kagarou perder o equilíbrio e ser esmagado por rochas. Ele conseguiu se levantar depois, mas tinha perdido uma asa. Ele questionou Baron por não tê-lo acabado quando teve a chance, ao que Baron respondeu que a natureza de Kagarou ainda era boa. Kagarou não estava completamente do lado dos espectros, mas estava buscando uma figura ideal para servir. Ele acreditava que santos ou espectros não significavam nada para ele. Ele escolhia a quem queria servir por si mesmo. Ele então virou as costas e foi embora, enquanto Baron agora podia deitar. Embora estivesse muito machucado, Baron ainda conseguia sorrir porque fazia muito tempo que não usava toda a sua força. Baron então relatou ao Grande Papa, que ficou bastante surpreso que alguém tão forte como ele tivesse sido derrotado a esse ponto. Ele relatou que a barreira estava encolhendo gradualmente e as sombras estavam ressuscitando gradualmente. Eles precisavam encontrar uma maneira de lidar com isso antes que Athena colapsasse completamente. Neste momento, um cavaleiro de ouro chamado Sísifo chegou. Ele informou que Athena também estava perto do seu limite e eles tinham que liberá-la da tarefa de manter essa barreira em breve. Sísifo então percebeu que atualmente 2 cavaleiros de ouro haviam partido e um estava gravemente ferido. Mas Barão achava que ainda podia lutar, então Sísifo o golpeou levemente e viu que Barão estava mais ferido do que pensava. Barão sabia que Sísifo era quem mais prezava Athena, pois ele estava próximo de Athena desde que ela foi trazida para cá, e foi ele também que levou Athena de seus 2 amigos. Agora ele se perguntava se trazer Athena para cá, e depois fazer Alone se tornar Hades foi a decisão certa. Mas neste momento, um pilar de energia desceu. A barreira de Athena havia sido quebrada e Hades tinha vindo pessoalmente aqui. Sasha ficou muito chocada ao encontrar Alone novamente, mas ele afirmou que agora era Hades.
Hades destruiu impiedosamente o templo de Atena, todos ficaram furiosos por Hades ter ousado invadir aqui, e além disso, ele veio sozinho, como se os estivesse desafiando. Doku e Xion ainda guardavam ódio pelo dia em que Hades destruiu a terra natal de Tenma, mas Hades não gostava que ninguém interrompesse sua reunião com Atena, então usou uma técnica para imobilizar Xion e Doku. Barão e Sísifo não foram exceção. Hades aproximou-se de Atena e afirmou que não era mais seu irmão, mas agora era Hades, e ele tentou evocar as memórias de Atena de vidas passadas dentro de Sasha. Sísifo teve que lutar para se levantar. Barão teve que admirar Sísifo porque ele mesmo não conseguia ficar de pé, mas Sísifo ainda conseguiu se levantar. Mas o resultado foi apenas ser empurrado com mais força por Hades. Sísifo levantou-se mais uma vez e armou seu arco, tentando mirar em Hades. Ele percebeu que Sísifo foi quem levou Atena 5 anos atrás. Ele ainda acreditava que o que fez na época foi para proteger Atena, mas às vezes ainda pensava que estava errado ao fazê-lo. Ele então disparou uma flecha em Hades, mas ela foi desviada de volta e ele partiu. Atena estava extremamente zangada, e era exatamente isso que Hades queria. Mas nesse momento, ocorreu uma teletransporte e Tenma chegou para se reunir mais uma vez. Ele havia tirado um rosário e selado todas as almas daqueles que estavam prestes a ser ressuscitados. Hades ficou bastante surpreso, porque em pouco tempo, sem vê-lo, ele havia obtido uma arma para contrariar seu exército. Tenma acreditava que vinha lutando até agora por causa da promessa de ficar ao lado dos seus 2 amigos, não para enfrentar seu amigo próximo. Ele perguntou a Hades se ele realmente tinha a intenção de atacar Sasha da mesma maneira que destruiu a cidade natal deles. Ele permaneceu em silêncio enquanto Tenma notava um cachorro correndo em direção a Hades. Era o cachorro que ele havia salvado antes e de repente se transformou em Cérbero. Hades afirmou que as coisas eram diferentes agora, porque agora era a Guerra Santa. Tenma teve que afastar Sasha de Cerberus. Hades achou bom que ele pudesse ajudá-lo a selar as sombras, porque sua missão era trazer morte e salvação a todas as criaturas, dos santos às sombras. Tenma pegou o rosário e correu para socar a boca de Cerberus. Depois foi direto a Hades para cumprir a promessa feita no submundo. Mas Hades imobilizou Tenma facilmente e afirmou que ele já não era mais tão radiante como antes. Depois disso, estava prestes a cravar sua espada em Tenma quando de repente uma formação mágica apareceu. Hades de repente perdeu seu poder e foi cercado por talismãs. O Grande Papa apareceu e disse que certamente Hades ainda se lembrava dele. Ele reconheceu o Papa como um dos sobreviventes da Guerra Santa anterior. Ele havia parcialmente dissipado o poder de Hades para que todos pudessem se mover novamente. O Grande Papa havia preparado essa armadilha antecipadamente, mas inesperadamente pegou Hades. No entanto, Hades afastou o Grande Papa com uma mão, afirmando que esses talismãs eram apenas coisas ultrapassadas da Guerra Santa de 200 anos atrás. Além disso, ele estava interferindo em sua reunião com Tenma, tornando-o ainda mais merecedor da morte. Embora relutante em admitir, o Grande Papa de fato não era páreo para ele. Então, ele sinalizou a Sasha para usar seu poder e teleportar todo o templo para uma torre. Este era o lugar onde todo o exército de Hades foi selado 200 anos atrás, e ele planejava selá-lo aqui de uma vez por todas, devolvendo um Alone bondoso para Sasha e Tenma. Mas Hades apenas achou que eles eram ingênuos demais. Nesse momento, uma voz ecoou e atacou Tenma e Sasha. Ambos conseguiram desviar e uma carruagem pousou. Era a carruagem de Pandora. O Grande Papa a reconheceu como a mulher de confiança de Hades e a que havia liberado o mal neste mundo. Pandora admitiu que sempre foi a serva leal de Hades e que deveria ter sido ela a reencarnar como irmã ou amante de Hades. No entanto, uma deusa como Atena ousou tomar um corpo mortal e se tornar irmã de Hades para vigiá-lo. No entanto, Atena não se importava com aquelas palavras, porque os dias passados com Alone e Tenma eram muito felizes para ela. Pandora pensou que ela ainda estava respondendo, então estava prestes a dar-lhe um tapa quando Tenma se levantou para bloquear. Hades tinha começado a ficar entediado, então pediu a Pandora que voltasse. Quando Tenma não os deixou ir, Hades mostrou-lhe quão grande era a diferença entre seus poderes. Hades então criou uma pintura no céu retratando os Cavaleiros de Ouro e todas as pessoas no mundo. Assim que Hades completasse a pintura, todos morreriam. Todos no santuário podiam ver isso e sabiam que foi criado por Hades.
Hades disse a Tenma que esta pintura seria completada quando cobrisse todo o céu e contivesse as almas de todas as pessoas no mundo. E Tenma certamente sabia o que aconteceria com aqueles pintados por Hades, pois ele mesmo havia experimentado e sabia como era terrível. Hades então subiu na carruagem para voltar porque estava muito entediado. Tenma queria persegui-lo, mas foi atacado por um espectro. Baron teve que se levantar para bloqueá-la porque acreditava que Tenma era aquele que poderia derrotar Hades. Ele se apressou e se agarrou à carruagem para exigir uma resposta de Hades. Mas quando estava prestes a dar um soco, Pandora atirou nele. O espectro também partiu assim. Hades perguntou a Pandora se ela tinha secretamente deixado o espectro segui-lo para monitorá-lo, mas ela gaguejou e não ousou responder. Enquanto isso, os espectros de alta patente viram que Hades ainda era muito impulsivo porque ainda não conseguia cortar as memórias de estar com Athena e Tenma. Eles precisavam fazer algo para realmente despertar Hades e descartar completamente as memórias de Alone. O Grande Papa e Athena perceberam que a oportunidade de trazer Alone de volta quase havia terminado, e a única coisa que poderiam fazer agora era enfrentar Hades. 3 dias se passaram. Todos começaram o processo de reconstrução do santuário, mas todos estavam ansiosos por causa da pintura de Hades. Doku teve que vir e bater na cabeça de Tenma para fazê-lo ir trabalhar. Ele ainda estava feliz por estar vivo e ter retornado aqui para confrontar Hades. Sentia pena de Sísifo porque foi atingido por Hades e ainda estava inconsciente. De acordo com o Grande Papa, Hades podia infligir dano diretamente às almas humanas, por isso Sísifo ainda estava inconsciente e pode ser difícil acordá-lo novamente. Tenma agora não tinha mais sentimentos remanescentes por Alone, porque se Alone tivesse mantido a consciência, ele não teria feito essas coisas cruéis. Doku também o aconselhou a derrotar Hades o mais rápido possível, porque Hades agora era uma terrível ameaça para o mundo. Mas de alguma forma, eles ainda esperavam que ele pudesse trazer Alone de volta, porque tanto Sísifo quanto Athena acreditavam que ele e Hades tinham algum tipo de conexão. Tenma então foi abordado pelo aluno de Baron para ajudar a carregar coisas. Ver o estudante carregar mais itens do que ele mesmo deixou Tenma ainda mais ansioso para se tornar mais forte e ajudá-lo. Enquanto isso, Pandora encontrou repentinamente 2 outros deuses do submundo. Eles acreditavam que Pandora estava lenta demais em controlar Hades e sugeriram que se ela não fizesse seu trabalho corretamente, seriam eles que ajudariam Hades a se concentrar inteiramente em completar a pintura. A tarefa de Pandora era eliminar o que estava distraindo Hades. Ela então decidiu tomar uma ação decisiva de uma vez por todas. Ela foi até o quarto das outras constelações e convocou 2 assassinos com o objetivo de atacar Tenma. Eles acreditavam que agiriam rapidamente para que Tenma não tivesse tempo de reagir. Pandora estava determinada a ajudar Hades a se libertar e seu próprio coração não ficaria mais inquieto. Neste momento, Barão foi ao palácio de Athena para prestar respeitos com um copo de vinho. Baron queria pedir desculpas por um dia ter tido dúvidas sobre Athena, mas agora ele jurou se unir aos Cavaleiros de Ouro para selar todos os espectros com o rosário que Athena havia dado sua vida para criar. Ao sair, Baron notou muitos morcegos ao redor. Ele então viu Tenma e seus alunos treinando juntos, então decidiu se juntar e ajudar Tenma a praticar. Ele ficou parado para que Tenma o atacasse, mas mesmo quando Tenma usou toda a sua força para atingir Baron, ele não conseguiu movê-lo e foi lançado para trás por Baron. Eles praticaram até anoitecer, quando o aluno de Baron de repente adormeceu, incapaz de resistir. Tenma, que ainda estava treinando, também adormeceu ao ouvir o som do morcego. Baron não foi exceção. Aproveitando este momento, os 2 assassinos se infiltraram para matar Tenma. No entanto, antes que pudessem agir, Baron mandou que parassem. Ele havia destruído sua própria audição para evitar ouvir o som do morcego e lançou um ataque que quebrou a máscara de um dos assassinos. Mas o controlador de morcegos chegou e esfaqueou Baron de lado. Os 2 então decidiram se unir contra Baron. Eles originalmente queriam apenas lidar com Tenma, mas derrubar um Cavaleiro de Ouro seria ainda melhor. Eles atacaram continuamente, fazendo com que os ferimentos antigos de Baron se reabrissem. Apesar de ser espancado como um saco de pancadas, ele conseguiu agarrar um pelo pescoço e jogá-lo no chão. O outro decidiu convocar o Mensageiro da Morte, acreditando que pudesse ou não Baron ouvir a canção, isso pararia seu coração. Baron então desabou e o outro assassino achou que tinha terminado o trabalho, então voltou sua atenção para Tenma. Mas Baron ainda tinha um pouco de consciência. Ele só esperava que seus alunos e Tenma continuassem a viver e a crescer.
ele estendeu a mão para pegar a cabeça do assassino mascarado e lançou sua técnica suprema. No final, apenas um assassino fraco sobreviveu e planejava lidar com Tenma para receber o crédito. No entanto, Kagaru chegou e parou esse assassino fraco. Kagaru acreditava que Hades não gostaria que ninguém tirasse a vida de Tenma. Então ele manteria Tenma vivo e questionaria quem ordenou o assassinato. Depois de ouvir que era Pandora e o propósito deste assassinato, o outro assassino tentou persuadir Kagaru a se unir para matar Tenma e compartilhar o crédito, mas Kagaru prontamente o eliminou. Quando Tenma acordou, viu que Baron tinha morrido. Kagaru informou-lhe que Baron morreu porque Tenma era muito fraco, que Pandora havia ordenado seu assassinato e que Baron morreu protegendo-o. Se Tenma quisesse saber mais, teria que se tornar mais forte e descobrir por conta própria. Kagaru então virou-se, acreditando que havia pagado sua dívida com Baron. Os alunos de Baron também acordaram e não paravam de lamentar. Tenma só podia sentir-se arrependido, pois a culpa era em parte dele. No dia seguinte, Tenma ouviu pessoas comentando como Baron havia morrido protegendo-o. Tenma decidiu deixar este lugar em parte devido à culpa e em parte porque não queria que mais ninguém morresse por ele. Doku e Shin então tiveram que partir para encontrar Tenma, pois suspeitavam que ele estava se sentindo inquieto após testemunhar tantos Cavaleiros de Ouro caírem. Pior, Tenma poderia ser acusado de deserção se ele saísse neste momento. Enquanto isso, os dois discípulos de Baron visitaram seu túmulo. A garota pensou em desistir de se tornar uma santa por falta de talento, mas recuaria para servir como assistente e ajudar na guerra. Ela esperava que seu amigo logo se desenvolvesse e herdasse a armadura de ouro de Baron. Tenma passou e viu os dois, o que apenas aumentou seu sentimento de culpa. De repente, outro Cavaleiro de Ouro aproximou-se dele e informou que Doku e Shin estavam desesperadamente procurando por ele. Tenma acreditava ser um alvo sendo caçado por Pandora, e que se ele ficasse, mais pessoas como Baron morreriam. Mas o Cavaleiro de Ouro apenas riu e disse que Baron morreu porque era fraco. Esta é a guerra, e a morte é inevitável. Além disso, um Cavaleiro de Bronze como o Tenma não poderia parar a Guerra Santa. Francamente, Tenma era fraco demais e é por isso que estava fugindo. Se Tenma pretendesse desertar, o Cavaleiro de Ouro o executaria. No entanto, ele não tinha intenção de matar Tenma, pois ele ainda era útil, então o aprisionaria e o libertaria quando fosse necessário. Tenma lutou e tentou sair da prisão, mas foi em vão. Sua armadura havia sido retirada e ele não sabia mais o que estava tentando fazer. Ele sabia o quão envergonhado ficaria se Atmi e Baron vissem seu estado atual. Eles se sacrificaram e confiaram nele, mas ele não conseguia fazer nada de útil. Enquanto isso, Pandora percebeu que seu plano de assassinato havia falhado. Se Hades descobrisse que ela agiu por conta própria, ele certamente ficaria furioso, mas ela acreditava que Hades a entenderia. De repente, o Bispo de Antes se aproximou. Ele perdoaria o fracasso de Pandora desta vez, mas ela deveria se explicar para Hades. Não importava o que ela fizesse, Hades nunca se importaria com os sentimentos dela e eventualmente eles se distanciariam. Hades descuidaria de sua pintura e iria procurar por Tenma, mas eles emprestariam seu poder para manter Hades aqui. Pandora então foi ver Hades e foi repreendida por ousar agir por conta própria. Mas ela notou que Hades ainda mantinha lembranças de infância com seus dois amigos, então decidiu que essas memórias tinham corrompido Hades. Ela usou o galho de flor dado pela outra pessoa para prender Hades em um espaço fechado para se concentrar na pintura. Tenma, nesse momento, estava tentando sair de sua cela usando tanto seus poderes quanto as mãos nuas. De repente, Dato chegou e mostrou a ele uma rota de fuga que tinha escavado. Dato não conseguia entender porque sempre tinha tanto azar quando se tratava de Tenma. Tenma foi levado para fora e se reuniu com Rika, que também havia se tornado uma santa, e iria com Dato e Tenma até o fim. Ele sabia que o ancião estava envolvido nessa questão e afirmou diretamente que queria ir ao palácio de Hades. O sumo sacerdote acreditava que Tenma deveria ser mantido preso para a segurança dentro do território do santuário. Athena relutantemente concordou, mas o ancião havia chegado. Ele achava que deveriam deixar Tenma agir como quisesse porque não podiam cortar as asas de Tenma. Se o fizessem, ele nunca conseguiria chegar sozinho. O ancião o libertou por sua própria autoridade e assumiu total responsabilidade por ele.
O sumo sacerdote teve que aceitar deixar que o ancião cuidasse de Tema. Ele também aconselhou Athena, ou melhor, Sasha, a encontrar-se com Tema uma vez para se despedir. Ela deixou seu cajado sagrado e fugiu sozinha. O sumo sacerdote e o ancião sabiam que havia duas pessoas por trás manipulando Pandora. Esses dois agora perceberam que Tema estava vindo para encontrar Hades, então decidiram armar armadilhas fora do palácio para que ele não pudesse entrar. Dato estava reclamando de não poder se despedir de Athena uma última vez antes de partir quando, de repente, ela veio encontrá-los. Quando Tema reencontrou Sasha, ele decidiu prometer a ela que os três amigos se reuniriam novamente. Ele estaria determinado a enfrentar tudo nesta guerra sagrada. Essa era a sua promessa, e ele tentaria cumpri-la. Isso conclui a primeira parte do filme.